Estudo A Petre, parte 4. Satã, o dragão, ainda não foi expulso dos céus. Ainda possui um trono celeste, e é a humanidade que lhe dá este direito, este poder, governo, este trono celeste. E Oxa, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao haver do nosso Abba e o véu que separava já não separa mais algo que outrora agradava, agora brilha mais e cada dia brilha mais. Só pra te louvar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. E Oxa, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao abrir do nosso Abba e o véu que separava já não separa mais algo que outrora apagada, agora brilha mais e cada dia brilha mais. Só pra te louvar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Só pra te louvar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Estamos nós aqui em ti, oh, Shamashi. Estudo A Petre, parte 4. Satã ainda não foi expulso dos céus, e seu poder celeste ainda é imenso, e é a humanidade que lhe dá esta posição, poder, direito, legalidade, governo celeste. Bom, fora a história mal interpretada e já há muito cauterizada no entendimento das pessoas, da humanidade de que Satã já está caído, que o dragão já foi lançado à terra, já foi expulso das regiões celestiais de onde um dia habitou, e juntamente com ele foi expulso 1/3 de anjos. E este relato da expulsão do dragão e de suas estrelas estaria descrito em Apocalipse 12, na épica batalha celeste, e desde sempre, desde o início, estes seres já estariam expulsos e banidos dos céus e estariam confinados nesta terra, ou em algum outro lugar de prisão. Mas antes de seguir analisando estes relatos, vamos ler Apocalipse 12, que dizem narrar a batalha celeste antes da criação. Apocalipse 12. A visão da mulher e do dragão. Verso 1. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. 2. Estava grávida e gritava, entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. 3. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. 4. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra.
O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. 5. Ela deu à luz um filho, um varão, que irá reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde Iau lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. 7. Houve então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou, juntamente com seus anjos. 8. Mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. 10. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: Agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Iau, e a autoridade de Iausha, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Iau. 11. Eles, porém, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. 12. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. 13. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. 14. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. 15. A serpente, então, vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. 16. A terra, porém, veio em socorro da mulher, a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Iau e mantêm o testemunho de Iausha. Então, partindo deste entendimento de que Apocalipse 12 já aconteceu, tem três especulações mais conhecidas que se divergem em relação a esta suposta queda já sofrida do dragão e de suas estrelas, e todos estes entendimentos apontam para estes seres já caídos, já lançados à terra, já expulsos das regiões celestiais, pois o entendimento mais convencional é que, após os delitos cometidos pela serpente descrito em Gênesis 3, o querubim ungido, Satã o dragão, este foi expulso e banido das regiões celestiais para a terra, perdendo seu direito de estar na presença de Iau em seu trono, no Monte Santo, lugar que lhe foi dado por criação, posição de primazia, lhe dado para estar e ocupar. Outros creem que esta queda e expulsão do dragão foi anteriormente, bem antes aos delitos cometidos no jardim, anteriormente aos relatos da serpente de Gênesis 3. Entendimento que dá força e também ganha força em algumas passagens e teorias, como a teoria do caos, a teoria da lacuna, do intervalo, da terra sem forma e vaga de Gênesis 1 verso 2, o caos, e o intervalo que precede a criação. Estas teorias reforçam a ideia de que a expulsão do dragão com suas estrelas aconteceu antes da criação. E que a terra só poderia estar assim, desolada, sem forma e vaga por consequência da queda do dragão com um terço de estrelas, que ao caírem aqui teriam deixado a terra assim sem forma e vazia, e a partir da desolação e deformidade da terra, e teria iniciado a criação do homem, mulher e tudo mais. Bem como estas explicações da teoria do caos, do intervalo, da lacuna. Veja nos vídeos nos links abaixo na versão em PDF. A visão do Lamartine Pozzella. Do Mário Persona. Também a explicação de Moisés Brasil. Confira o que eles relatam sobre estas teorias. Outros também creem que foi antes, mas por causa dos relatos da serpente de Gênesis 3, bem como estas interpretações dos links abaixo. Como a do Leandro Quadros. E do Augustus Nicodemos. Outros também creem que foi logo no ato do ocorrido da serpente no jardim descrito em Gênesis 3 verso 14, tipificado no, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens, caminharás sobre teu ventre e comerás pó pelo resto de seus dias. Outros compreendem que foi mais posteriormente ainda. Estes interpretam que, o dragão com seus anjos foram despojados por Iausha, após Iausha ter ressuscitado e subido aos céus e ter se assentado ao lado de Iau em seu trono. Bem como estas interpretações nestes links abaixo de que, Satã já sofreu as duas quedas, a primeira nos tempos antigos e a segunda por Iausha após ter ressuscitado e subido aos céus. Veja esta interpretação do Camupa. Também a do Rodrigo Silva que também interpreta assim, de que foi depois de Adão e Eva, no ato de Iausha no madeiro, mas o Rodrigo utiliza a cronologia de Apocalipse 12 verso 9. Que descreve a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e deduz que, o dragão foi expulso na ascensão de Iausha ao subir aos céus, pois não poderia ser mencionada como antiga, se o dragão a antiga serpente é derrotada no madeiro. Veja esta compreensão dele nestes links abaixo. Para esta linha de raciocínio muitos também utilizam como base os relatos da vitória de Iausha pela sua entrega no madeiro, ressurreição e subida aos céus e assentando-se à direita de Iau em seu trono. Ato que também relata este sendo o motivo da queda de espíritos malignos, principados e autoridades celestiais como descrito em Colossenses 2, verso 15.
que relata que Yausha despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal, ato que já predito em Gênesis 3 verso 15. Que um descendente da linhagem da mulher esmagaria a cabeça da serpente, fazendo referência a Yausha em seu cortejo triunfal no madeiro vitorioso sobre principados, potestades e principalmente sobre o dragão. E assim associam a subida de Yausha para o trono de Yao após ter ressuscitado derrotando e despojando estes seres celestes, com a subida do filho varão de Apocalipse 12, que ao ser ameaçado pelo dragão aqui na terra no verso 4. Também é arrebatado e levado diretamente para o trono de Yao no verso 5. E assim o dragão vai atrás do filho varão, o que ocasiona na batalha celeste verso 7. E na expulsão do dragão e de suas estrelas das regiões celestiais versos 8 e 9. E assim utilizam como base e reforço para esta ideia, os relatos que descreve Yausha e sua subida para o trono estando assentado à direita de Yao como em 1 Pedro 3, 22. O qual, depois de ir para o céu, está à direita de Yao e lhe está sujeito os anjos, as dominações e as potestades. Marcos 16, 19. Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Yao. Hebreus 10, 12. Yausha assentou-se à direita de Yao. Colossenses 3, 1. Yausha está assentado à direita de Yao. Atos 7, 55 e 56, Yausha em pé à direita de Yao. E assim conectam também Lucas 10, 18, que descreve Yausha falando que via Satanás cair do céu como um relâmpago. E Isaías 14, 12, como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Como foste atirado à terra. E Ezequiel 28, 16 e 17, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Yao como um profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo, te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Utilizam também Apocalipse 2, verso 13. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Neste relato Yausha elogia a igreja em Pérgamo por sua fidelidade, mesmo habitando, onde está o trono de Satanás, referindo-se à cidade pagã e idólatra de Pérgamo, conhecida por seus cultos, especialmente ao culto de Zeus, no altar de Pérgamo. Pois estes relatos como, sei onde moras, é onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Não prova que ele está trancado e restrito a este mundo, mas refere-se bem como no relato de Jó 2, que Satã é descrito como um soberano, um deus aqui na terra, por estar dominando o mundo ou fazendo dele seu trono, ou que o ostenta em sua verdadeira habitação celeste. E assim, utilizam estes relatos para reforçar esta ideia, de que, o dragão e suas estrelas já foram despojados e expulsos dos céus, logo após o madeiro. Pois até a mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, do verso 1, que dá à luz ao filho varão verso 5. Muitos a confundem como sendo Miriam, ou seja, Maria ainda grávida prestes a dar à luz ao menino Yausha, mas não é. Mesmo que nós nos esforcemos para tentar encaixar Miriam nestes relatos, vemos que não mantém consistência, mesmo que em algumas passagens pareçam indicar um paralelo entre a perseguição por Herodes ao menino Yausha, antes de seu nascimento, descrito em Mateus 2, do 13 ao 18, esta passagem é comparada com a perseguição do filho varão de Apocalipse 12, mas como veremos esta mulher de Apocalipse 12 é descrita no fim dos tempos, pois é a igreja. E seu filho prestes a nascer são os escolhidos dentre todos os chamados Mateus 22, 14. Um grupo retirado da igreja, o filho varão, as primícias, as 5 prudentes de Mateus 25. Pois a mulher de Apocalipse 12, ora é relatada no céu vitoriosa verso 1, outrora relatada na terra, frágil em desespero e em fuga verso 6, 13, 14 e mais. Só que, independente de tempo e de relatos, o fato é que, a grande maioria compreende que, estes seres celestiais já teriam sido expulsos, já teriam sido lançados e banidos das regiões celestiais e atirados e trancados aqui nesta terra. Assim, muitos conectam estes relatos, e associam estas informações a Apocalipse 12. E extraem estes entendimentos deturpados, de que, de alguma forma o dragão já sofreu a expulsão e queda celeste e que, esta é relatada em Apocalipse 12. E estes tipos de entendimentos já estão cauterizados na mente das pessoas, e sem sequer examinar melhor, dizem que isto condiz bem com o que relata Apocalipse 12, que como muitos dizem relata a expulsão primordial, pois como vimos no verso 7 relata Miguel com seu exército celeste de anjos, expulsando o dragão e os seus, na épica batalha celestial. Mas se analisarmos o que relata em Apocalipse 12, principalmente dos versos 7 ao 13 sobre a batalha e expulsão do dragão e de suas estrelas, vemos claramente entidades malignas habitando e regendo em regiões celestiais sendo expulsos e banidos definitivamente, de forma que não se encontrou mais um lugar para eles no céu, e logo após a expulsão, uma voz proclama que, agora, realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yao, e a autoridade de Yausha, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos.
Pois é óbvio que aqui em Apocalipse 12 está relatada a queda literal e definitiva do dragão com todo o seu exército, e é óbvio que esta queda será no fim dos dias, pois como dito, os versos relatam que estes seres celestes foram expulsos para a terra de forma que não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Esta frase, não se encontrou mais um lugar para eles no céu, juntamente com a realização descrita na sequência não condiz com o que estamos vivendo atualmente. Pois atualmente ainda temos como nossos principais combatentes e arqui-inimigos principados e potestades espíritos do mal que habitam e governam em regiões celestiais, bem como relata em Efésios 3 verso 10. E Efésios 6 versos 11 e 12, que relata entidades habitando, regendo e governando as regiões celestiais, isto em nossos dias atuais, bem como nos tempos antigos, antes de Yahushua no tempo de Jó, como no relato de Jó capítulo 2 versos 1 e 2, pois em Jó já relatava naquele tempo, Satã o dragão, tendo acesso ao trono de Iau como um intruso entre anjos, filhos de Iau. E assim analisando as conexões destes relatos veremos que, o querubim ungido ainda continua em regiões celestiais, bem como era antigamente e atualmente. Pois para quem compreende que Apocalipse 12 já aconteceu, tanto antes da criação ou depois, na ressurreição de Yahushua, como explicar os relatos de Jó 2 versos 1 e 2, que descreve Satã se apresentando na presença de Iau em seu trono como soberano e acusador da humanidade. E após o madeiro em Efésios 3, 10, que relata principados e autoridades nas regiões celestes. E em Efésios 6, 12, que também relata principados, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, e espíritos do mal, que ainda povoam as regiões celestiais. Fora outros relatos que não citam literalmente estas entidades nas regiões celestiais, mas o cita em desvantagem em relação à posição celestial e elevada de Yahushua, fazendo link com as posições elevadas destas entidades, como em Efésios 1, 21. E Yahushua nos céus muito acima de qualquer principado, autoridade, poder e soberania. E 1 Coríntios 15, 24. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Yahweh Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade, todo poder. Estes versos relata e leva a entender que seres malignos ainda habitam, regem e governam em regiões celestiais. Pois como vimos em Apocalipse 12 dos versos 7 ao 13, que é descrito que, realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh, e realizou-se a autoridade de Yahushua, porque, foram todos expulsos do céu para a terra, expulsos de forma que não achou-se mais um lugar para eles no céu. E toda esta realização descrita no verso 10 de Apocalipse 12, não condiz com os relatos e nem com os fatos atuais, pois sabemos que, a realização definitiva da salvação, assim como a realização definitiva do poder e a realização definitiva da realeza do nosso Yahweh, assim como a realização definitiva da autoridade do nosso Salvador Yahushua Mashiach, estas só se realizarão definitivamente no fim dos dias, bem como sabemos, e como relata o contexto de Hebreus 2, mais especificamente nos versos 7, 8 e 9. Que descreve que, Iau coroou Yahushua de glória e de honra, e colocou todas as coisas debaixo dos pés de Yahushua, e Iau nada deixou que não lhe ficasse insubmisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso, vemos, todavia, a Yahushua, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de honra e de glória. Assim, por ora, não vemos que tudo lhe esteja submetido, ou seja, ainda não tomou posse de seu reinado conquistado no madeiro, ainda não passou a reinar, pois tomará posse no futuro, no fim, após a sétima trombeta, como relata em Apocalipse 11 no verso 17, nós te damos graças e ao Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Bem como Apocalipse 12, 10, ouvi então uma voz forte no céu, proclamando, agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh, e a autoridade de Yahushua. Assim, vemos bem ao contrário do que muitos pensam, imaginam e interpretam, pois o dragão juntamente com um terço de seres malignos ainda estão nos céus até os dias de hoje, ainda estão circulando em regiões celestiais, habitando, dominando e governando. Estes relatos no livro de Jó 2 versos 1 e 2, e de Efésios 3, verso 10. E Efésios 6 versos 11 e 12. Assim como Colossenses 2, versos 14 e 15. E 1 Coríntios 15, 24. Estes são os versos chaves. E esclarece que, Apocalipse 12 ainda não aconteceu, e que Satã ainda não foi expulso do céu, pois como dito Apocalipse 12 relata a expulsão definitiva destes seres das regiões celestiais, pois eles serão expulsos, derrotados de forma que não terá mais lugar para eles no céu. Pois como relata em Jó 2, em Efésios 3 e 6, e em Colossenses 2, linkando com Apocalipse 12. Estes seres ainda estão habitando, regendo e governando em regiões celestiais. E assim veremos que, de fato Apocalipse 12 ainda não aconteceu, pois sucederá só no fim dos dias. Pois bem como relata Efésios 3 versos 10. E Efésios 6 versos 11 e 12, que, até o fim dos dias teremos estes seres celestes como combatentes, como principais arqui-inimigos. E, somente no fim dos dias em Apocalipse 12 é realizada a tomada de posse de tudo o que Yahushua conquistou lá no madeiro descrito no verso 10. Por isto é descrito tanto antes de Yahushua em Jó 2, 1 e 2.
E após Yalcha em Colossenses 2, 14 e 15. Em Efésios 3, 10. E Efésios 6, 11 e 12. É descrito estes seres malignos ainda livres circulando, habitando e governando em regiões celestiais. Pois o ato no madeiro, o qual despojou todas estas entidades espirituais dos céus, e que esmagou a cabeça da serpente, os derrotando em definitivo, se realizará em sua plenitude somente no fim dos dias, no arrebatamento dos escolhidos, que serão arrebatados e levados diretamente para o trono de Ial, para junto de Yalcha. É aí que a batalha celeste de Apocalipse 12 se inicia, que relata o dragão no fim dos dias passeando entre os reinos, e tendo acesso novamente ao trono de Ial. Pois agora nos dias atuais, e até o fim dos dias, o dragão tem e terá acesso ao trono, bem como no passado no tempo de Jó, mas desta vez, como descreve, o dragão irá atrás do filho varão, que são os vencedores, os escolhidos de todos os tempos, o grupo que se completará e será reunido no fim dos dias, tipificado no filho varão de Apocalipse 12, estes guerreiros serão levados diretamente para o trono de Ial como primícias, assim como Yalcha, e juntamente com Yalcha interrompem o acesso do dragão nas regiões celestiais pela batalha celeste. E aí sim, se realizará a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial, e a autoridade de Yalcha, porque será expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que, atualmente, nos acusa de dia e de noite diante do nosso Ial em seu trono. E assim vemos que, Satã o dragão, ainda não caiu para esta dimensão, ele ainda não foi lançado, expulso, banido ou trancado aqui na terra, ou em algum outro lugar de prisão abaixo dos céus de nenhuma forma. Pois está literalmente solto a passear por aí. E sua queda por enquanto, foi a perca de posição de status. Ou seja, perdeu o direito de estar e ocupar seu lugar de primazia, não pode mais ocupar o lugar em que foi criado para estar e ocupar, deixou de ser tudo o que foi criado para ser, caiu de estar na presença de Ial, de estar na presença do trono no Monte Santo no terceiro céu, queda ocorrida pelo seu delito como serpente no jardim celeste, segundo céu, de Gênesis 3, 14. Por ter deixado sua habitação e manchado suas vestes no jardim, não pôde voltar para seu lugar de excelência de primazia de outrora, não pôde retornar para seu lugar diante do trono, de estar na presença de Ial, e permaneceu no segundo céu, onde está e permanece, onde reina, governa e se ostenta, por enquanto esta foi sua queda. E assim veremos, pela palavra, que Satã não foi expulso, não foi banido, e muito menos lançado aqui para esta terra, primeiro céu. Pois sua influência, ação e presença aqui nesta terra é espiritual, e isto somente através de sua prole. Pois este foi seu desejo, ter sua prole e poder influenciar sobre ela, tornando-se um Deus, um Pai, sobre eles. Mas ainda não foi expulso, lançado ou banido, ou confinado a esta terra ou em algum lugar de prisão, conseguimos conectar isto através dos fatos e relatos. Então, recapitulando aqui, como muitos interpretam. Temos o dragão após a sua suposta expulsão do céu e queda para a terra descrita em Apocalipse 12, que, como dizem, esta teria acontecido antes da queda do homem do jardim, ou anteriormente ao seu delito como serpente descrito em Gênesis. Após isso, temos o dragão tendo acesso novamente ao trono, no terceiro céu, relatado em Jó capítulo 2 verso 1. Após isto, temos Yalcha vindo e se entregando no madeiro, derrotando e despojando todos os principados, potestades e hostes celestiais do mal, ato que derrotou e despojou o dragão também, fato já predito em Gênesis 3, 15. E descrito em Colossenses 2, 14 e 15. O qual relata principados e autoridades, seres celestes malignos sendo despojados, sendo levados em cortejo triunfal, sendo pregados no madeiro. E após isto em Efésios 3 verso 10. E Efésios 6, versos 11 e 12. Temos relatos de principados, potestades, espíritos do mal que mesmo após a suposta expulsão e o despojo do madeiro ainda povoam e habitam as regiões celestiais, os quais Paulo nos orienta que é com estes que temos o verdadeiro combate. Efésios 6, 12. E Satã é relatado no mesmo sermão entre estes a quem temos o combate espiritual. Verso 11. Pois, se tem seres malignos nossos arqui-inimigos ainda habitando e regendo em regiões celestiais. É óbvio que, se trata do dragão com seu 1/3 de estrelas já condenadas à queda, que ainda estão habitando os céus, regendo e governando em regiões celestiais, bem como relata Apocalipse 12 que ainda não sucedeu. Pois sua estadia e presença aqui na terra não é fixa, é passageira, como um passeio, e o dragão só age aqui nesta terra através de sua semente, sua prole a partir de Caim, semente plantada na mulher no jardim, que expulsa e banida aqui para esta terra no ventre da mulher, nasceu, cresceu e multiplicou-se como o pó da terra. Assim o dragão Satã tem influenciado literalmente a este mundo físico, e consegue conectar-se espiritualmente, podendo influenciar e agir através de sua prole e sua mistura, seres psíquicos que não têm o espírito de Ial. Assim, os relatos de Gênesis 3. Jó 2, juntamente com Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 6, Colossenses capítulo 2 e Apocalipse 12. Estes relatos comprovam que houve sim, uma queda do querubim-dragão, mas sua queda foi de posição, e ele perdeu o direito de estar em seu lugar, lugar para o qual foi criado para estar e ocupar, na presença de Ial no trono celeste no terceiro céu.
Mas não foi expulso, lançado, banido ou confinado à terra. Este afastamento de Satã, o qual aconteceu pelo ocorrido no jardim, muitos o interpretam erroneamente como sendo uma expulsão e queda literal aqui para a terra, mas assim como a queda, o governo, a influência, a estadia, ou melhor, o passeio de Satã aqui nesta terra, é espiritual e momentâneo, e não significa que ele está a rodear este reino terreno por consequência de estar caído, ou que já foi lançado, banido, expulso em algum momento aqui para a terra. Pois, assim logo mais veremos na parte 6 deste estudo, na parte da serpente, que, até mesmo o, rastejará sobre seu ventre, e o, comerás pó pelo resto de seus dias, de Gênesis 3:14 no jardim, de fato são predições de suas quedas futuras, pois está revelando que um dia o querubim irá rastejar sobre seu ventre, pois o, rastejará sobre seu ventre, significa que o dragão um dia também será lançado para a terra juntamente com sua prole, com sua semente que foi lançada à terra junto com a mulher em seu ventre. Queda predita no jardim, decretada no madeiro, e realizada aqui em Apocalipse 12, especificamente no verso 9. Foi expulso o dragão e atirado à terra. E significa literalmente, sua descida um dia para junto de sua descendência de sua prole que viria a nascer aqui nesta terra caída longe do jardim. A terra simboliza o ventre da serpente Satã. E o, irás comer pó pelo resto de seus dias, significa que o dragão também será lançado no poço do abismo, predito no jardim no comerás pó e realizado em Apocalipse 20 verso 3, pois assim veremos que, o, pó, significa vergonha, humilhação, simbolizando o estado mais baixo, o submundo dos mortos. Pois lá no início, após ele ter caído e perdido o direito de estar e exercer sua posição na presença de Iau, no Monte Santo no terceiro céu, por causa do ocorrido como serpente no jardim de Gênesis 3:14. Em Jó, no capítulo 2. Temos um relato um tanto quanto irônico, em relação à cronologia dos delitos anteriores, que ocasionaram no afastamento do querubim ungido de sua posição de primazia. Pois Satã o dragão, depois de ter caído de seu lugar, de estar na presença de Iau no terceiro céu, se encontra em uma situação um tanto quanto controversa, a sua suposta posição de banido, atirado ou expulso do céu para a terra. Pois é óbvio que ele não foi atirado, lançado ou expulso, mas ele caiu. Caiu por sua escolha, e não expulso. Pois alguém que cai, pode de alguma forma levantar-se e retornar, mas alguém expulso, e ainda mais expulso por Iau e por Iausha, é óbvio que este não pôde retornar para o lugar de onde foi expulso. Como se de alguma forma Satã conseguisse um dia estar em igualdade com quem lhe expulsou e ter a autoridade de retornar, mas a expulsão será futura. Pois como vimos que, após a expulsão se ouvirá então uma voz forte no céu, Apocalipse 12 verso 10. Proclamando, agora realizou-se a salvação, agora realizou-se o poder, agora realizou-se a realeza do nosso Iau, e agora realizou-se a autoridade de Iausha seu ungido, por quê? Porque, agora foi expulso o acusador. E assim, não condiz com a interpretação de que Apocalipse 12 já aconteceu. Pois no verso 8 está explícito que após a expulsão de Satã do céu com todo o seu exército, é realizada a salvação, o poder e a realeza do nosso Iau, e a autoridade de Iausha o Machia. Pois como vimos, se assim for então, após sua suposta expulsão e toda essa realização por Iau e por Iausha, Satã o dragão juntamente com principados e potestades novamente são descritos tendo acesso ao trono no terceiro céu, bem como relata em Jó 2 versos 1, em Efésios 3 verso 10, Efésios 6 versos 11 e 12 e Colossenses 2 versos 14 e 15. Como se, a expulsão de Satã, dos espíritos malignos, principados e potestades celestes, estrelas, anjos de Apocalipse 12 já sucedida, a tomada de posse no verso 10 e tudo mais, não tivesse poder e nem efeito duradouro. Mas assim como a, já, suposta expulsão destas entidades dos céus, que não condiz com Apocalipse 12 já sucedido, muito menos com o que relata em Efésios 6 como vivemos atualmente com entidades nos céus, também não condiz com o ato no madeiro, como descreve Colossenses 2, 14 e 15. Pois até aqui tudo aconteceu e o dragão, assim como estes seres celestes ainda não foram derrotados conforme descreve, nem expulsos dos céus, não perderam seus poderes, muito menos foram trancados, exceto alguns de Gênesis 6. Em 2 Coríntios 4, verso 4. Satã é descrito como um deus da humanidade e nosso mais poderoso inimigo, bem como estas entidades como nossos principais arqui-inimigos, a quem temos o verdadeiro combate, o combate espiritual. O mesmo tipo de ser, e a mesma batalha, Satã o dragão e principados potestades espíritos do mal que ainda povoam as regiões celestiais. Será que o dragão estaria mesmo caído, expulso, confinado na terra sem ter acesso às regiões celestiais, e teria principados, potestades espíritos do mal, anjos, seres celestes que fazem parte do 1/3 que supostamente já caídos, estes ou parte destes ainda estariam habitando e regendo as regiões celestiais e o dragão estaria impossibilitado a este acesso? Como já citado que, em 2 Coríntios 4, 4, temos Satã sendo descrito como um Deus, aqui nesta terra. Um Deus para os incrédulos, dos quais Satã é o Deus deste mundo, que obscureceu a inteligência dos seus, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Iausha, que é a imagem de Iau.
Então temos relatos de Satã dominando e governando este reino terra. Mas a presença e influência, o governo e o domínio de Satã aqui nesta terra atualmente, é bem como no tempo de Jó, é espiritual. Pois hoje é bem como naquele tempo que, ele se apresentava ao trono de Iau como um soberano sobre esta terra. Porque, quase toda a humanidade aqui nesta terra o adorava, lhe dando este direito. E bem como está em 2 Coríntios 4:4, que atualmente ele ainda continua sendo o Deus da humanidade, o Deus deste século. Pois pelos fatos e pelos relatos, linkando o delito primordial como serpente no jardim de Gênesis 3. A predição de sua derrota no madeiro no verso 15. Jó 2 dos versos 1 ao 7. O acesso entre a terra e o trono. Colossenses 2 versos 14 e 15. O título de dívida contra nós quitado no madeiro que despojou estas entidades. Efésios 3 verso 10. E Efésios 6 versos 11 e 12. Entidades ainda em regiões celestiais. 2 Coríntios 4, verso 4, o Deus deste século. Hebreus 2, versos 7, 8 e 9, e 1 Coríntios 15 verso 24 e 25, que relata que, a vitória no madeiro só se realizará em sua plenitude, somente no fim dos dias. E que esta vitória e despojo do dragão está relatada em Apocalipse 12 que ainda não aconteceu. Assim vemos que, Satã o dragão, a antiga serpente, ainda continua na mesma posição, sendo o Deus da humanidade deste mundo desta terra, bem como era antigamente e atualmente, governava este mundo mas se ostentava nos céus habitando governando e regendo as regiões celestiais, com seu trono divino no coração do mar como em Ezequiel 28:2, ocupa um trono divino no coração do mar. E assim continua, acusando a muitos de dia e de noite na presença de Iau em seu trono. Bem como relata no verso 10. Assim muitos se questionam e dizem: Nossa, Petre, que blasfêmia, que heresia, pois como pôde? Tu diz que, mesmo após o sacrifício de Iausha no madeiro, mesmo assim Satã o dragão ainda continua tendo acesso aos céus nas regiões celestiais, e até ao trono de Iau. Pois é, mas é bem como os relatos estão expostos aqui, pois para mim também é bem conturbador imaginar desta forma, ainda mais após o sacrifício de Iausha lá no madeiro, mas os relatos e fatos aqui são contundentes. Desta mesma forma, compreende o Lamartine, descreve que, o coração do reinado do dragão está nos céus em regiões celestiais, e que o dragão ainda tem acesso até à presença de Iau, veja sua explicação neste link abaixo. Por isto, é necessário meditar na palavra, e compreender exatamente Apocalipse 12, e que ele descreve a batalha no fim dos dias, e que, as primícias, o filho varão, estes serão recolhidos daqui desta terra bem como Iausha, como primícias para Iau e para Iausha em seu trono. Serão recolhidos aqui da terra como primeiros frutos primeiros guerreiros. Serão reunidos com os que já estão nos céus, com os que morreram antes e depois de Iausha, antes de Iausha são tipificados no seio de Abraão descrito em Lucas 16, verso 23. Após Iausha foram e são todos recolhidos nos céus como relata Efésios 4, 8, levou cativo o cativeiro. E agora são descritos juntamente com Iausha, ou melhor, foram e são recolhidos para estar junto de Iausha abaixo do trono de Iau, foram e são vestidos de branco por Iausha, por seu sangue e seu sacrifício, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais de tempo, e estão aguardando o arrebatamento dos seus conservos os últimos humanos as últimas primícias filhos varões como eles. Como descrito em Apocalipse 6, 11, a cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito, também, que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Todos os escolhidos, os despertos, os filhos varões, estão esperando este momento para serem reunidos e serem coparticipantes na batalha celeste, e juntamente com Iausha estes filhos varões irão destronar e expulsar o dragão de vez juntamente com todo o seu exército de anjos espíritos malignos principados potestades, seres celestes que ainda habitam em regiões celestiais. Pois como já dito, que lá no fim dos dias, descrito no verso 10 de Apocalipse 12, relata que, agora realizou-se a salvação, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos que os acusava de dia e de noite diante do nosso Iau. Assim ele continua a se intitular um Deus sobre a humanidade, mesmo após ser humilhado por Iausha lá no madeiro, pois hoje sabemos que, de fato, mesmo após o ato de Iausha no madeiro, que trará total e plena adoração e reconhecimento de Iau como único e soberano. Mesmo assim, mesmo após o madeiro por consequência do engano, quase toda a humanidade está caída ao domínio de Satã e todos o servem. Lhe dando moral de apresentar-se como seu Deus e acusador, bem como no tempo de Jó. Pois sabemos que, ele não tem caráter, e mesmo humilhado despojado e derrotado por Iausha de vez por todas lá no madeiro, mesmo assim apresenta-se representando a humanidade, pois legalmente foi despojado por Iausha no madeiro, mas moralmente continua a se ostentar, ou melhor, a humanidade é que lhe ostenta em sua posição. Pois a quantas pessoas nestes dias atuais, Iau pode se referir e comparar a Jó, como em Jó, 1 verso 8. Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual a ele, é um homem íntegro e reto, que teme a mim e se afasta de ti, se afasta do mal.
Jó era o único na terra que não dava este direito a Satã de apresentar-se na presença de Ial no trono e acusá-lo de algum delito na presença de Ial. Quem, que nestes dias, não dá este direito a Satã? De apresentar-se na presença de Ial e o acusar, pois a humanidade toda está embriagada lhe dando este acesso moral. E assim o seu orgulho só aumenta, até atingir o êxtase com o controle mundial, bem como vimos na parte 1 deste estudo que a tecnologia introduzida pela injeção, fará com que o espírito de Ial se afaste e não habite mais nos humanos, dando espaço para o inimigo habitar e reinar sobre a totalidade das pessoas. Pois somente os comprados, lavados e remidos pelo sangue de Yahshua Mashiach, somente estes não dão este direito moral a Satã, de apresentar-se e querer acusá-los de algum delito, pois Yahshua assumiu sobre si o pecado de muitos. Por isto, Satã é descrito como um Deus deste século, pois vemos que quase 100% da humanidade o reverencia de uma forma ou de outra, pois até entre Yaldins despertos, que são poucos, a maioria está longe da verdade e ainda segue ou espera por líderes terrenos. Assim Satã está acima do alcance humano, pois ele é um ser celeste, é espírito, e está livre a reinar nesta terra primeiro céu, nas regiões celestiais segundo céu, e por consequência dos pecados dos homens, até os dias de hoje tem acesso como um intruso na presença de Yahweh em seu trono no terceiro céu. Pois o acesso legal, que Satã teve após ter tomado de Adão, e tê-lo perdido no madeiro para Yahshua, por ora ainda continua. O dragão foi restrito legalmente, não expulso, restrito, legalmente, por Yahshua no madeiro, mas, ilegalmente, e com cara de pau, Satã ainda se apresenta ao trono, e é a humanidade que continua lhe dando esta moral, bem como no tempo de Jó. Até o dia em que será literalmente retirado de seu governo celeste e expulso aqui para esta terra, no momento está por aí a passear, mas não vemos e não o sentimos, assim como ele também não pode fazer nada por sua única e própria vontade. Espiritualmente está por aí, muitos acham que ele vem no pé da orelha cochichar e influenciar, ou que está à nossa volta, como em 1 Pedro 5, 8. Que Satã é relatado à nossa volta como um leão pronto para nos dragar. Mas nem por este, e nem por algum outro motivo de suas influências terrenas, podemos afirmar que Satã em algum momento caiu, ou está caído na terra, que ele já foi banido e trancafiado aqui na terra, ou em algum lugar de prisão. Por isso, é descrito outra queda, outro despojo de Satã no madeiro, após seu delito como serpente no jardim, pois não tinha sido expulso de fato. E ainda se ostentava na presença de Ial, pois quando Yahshua se entregou no madeiro, Yahshua destronou Satã de seu direito legal, conquistado após sua primeira queda de posição, após o delito como serpente. Foi humilhado e envergonhado de sua posição, que usurpada de Adão, a qual ostenta como soberano espiritual sobre o reino terra, e acusador de toda a humanidade, bem como vimos em Colossenses 2, 14 e 15. Que diz que Yahshua apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu, pregando-o no madeiro. O título de dívida legal que existia contra nós descrito no verso 14, é o título que foi pago e quitado, tomado da posse de Satã por Yahshua lá no madeiro, era o título que dava o direito legal para Satã apresentar-se ao trono como soberano e acusador, bem como se intitulava e se apresentava no tempo de Jó. Mas notem que o ato no madeiro de Yahshua foi outra queda de posição, outra queda de status do dragão. E novamente, não foram expulsos, lançados, banidos ou trancafiados na terra ou em algum lugar literalmente, mas Satã foi humilhado e convidado a se retirar legalmente, sendo levado em cortejo triunfal, pois Satã agora perdeu seu direito legal. Direito usurpado que passou a exercer sobre a terra, que lhe dava a ousadia e astúcia de apresentar-se novamente na presença de Ial no terceiro céu como soberano, depois de seu primeiro delito como serpente no jardim. Este direito e posição que Satã ostentava, ele usurpou de Adão. Assim Satã pôde apresentar-se novamente no terceiro céu, na presença de Ial em seu trono. Então teve acesso novamente ao trono, lugar de posição que antes lhe pertencia por natureza, por criação. Vou deixar aqui abaixo links, onde o arqueólogo Rodrigo Silva também explica sobre o direito legal e o direito moral que Satã teve. Mas é claro que o Rodrigo não compreende que o dragão ainda tem acesso ao trono até os dias de hoje, pois como já constatado anteriormente que ele compreende que o dragão foi expulso para a terra na ascensão de Yahshua, assim somente explica sobre o direito que o dragão tinha para apresentar-se na presença de Ial no trono celeste após seu primeiro delito como serpente de Gênesis 3. Mas, mesmo após o despojo do dragão das regiões celestiais sendo levado em cortejo triunfal, este ainda continua nos céus e se apresentando como soberano. Yahshua veio e pagou a dívida. Assumiu todo o jugo, assumiu todo o fardo da humanidade, se desfez de seu corpo e lugar de glória nos céus, se fez como homem de dores aqui nesta terra, desceu, venceu a morte e tomou o mundo, a humanidade das mãos de Satã. Ao entregar-se no madeiro puro e sem mancha, quitou toda a dívida da humanidade que Satã ousava ostentar ao apresentar-se diante do trono de Ial após seu delito como serpente no jardim.
Pois, por Satã ser o ser espiritual celeste, que mais tinha influência sobre a terra, e recebia quase 100% da adoração como no tempo de Jó, veja Jó 2, 3. Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. Assim Satã achou-se no direito de colocar-se como adversário opositor a Ial, pois como um Deus, reinava sobre quase a totalidade dos humanos terrestres por consequência do pecado que domina a carne neste reino terra, pois após o pecado original a natureza terrena do homem inclinaria somente para o mal. Este era o título legal que Satã ostentava diante do trono celeste. Yahshua ao ressuscitar, tomou este título, retirou este direito, legalidade, que o querubim tinha de acessar o céu dos céus, lugar excelso que outrora lhe pertencia por natureza, mas agora restrito, agora banido legalmente de apresentar-se no trono na presença de Yahweh, bem como vimos em Colossenses 2, 14 e 15. Que diz que Yahshua apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e o suprimiu, pregando no madeiro, envergonhando os inimigos. No madeiro Yahshua tomou legalmente o direito legal, que Satã tinha pela sua soberania, por ser o rei da terra e soberano sobre a humanidade pecaminosa. O dragão acabou perdendo, legalmente, perante o Pai, os anjos, muitos humanos vivos, e todos já mortos, todos estes foram testemunhas oculares, assim como os que não viram mas creram João 20, 29. Todos que nele crê são testemunhas da derrota de Satã, da perca de sua soberania sobre a terra e sobre a morte, o que lhe dava a ousadia de apresentar-se como opositor perante Ial como acusador dos humanos após o delito como serpente no jardim. Mas como dito, mesmo após o ato no madeiro o qual descreve que humilhou e despojou todas as potestades celestes que povoam as regiões celestiais, a morte juntamente com Satã. Satã ainda continua sendo representado como um governante e soberano sobre a terra e sobre regiões celestiais, ou seja, abaixo do trono, todas as dimensões, tanto celestes como terrestre e submundo dos mortos estão abaixo do governo desses seres, principados potestades dominadores. Pois o dragão é descrito como um soberano, como um rei, um deus, tendo acesso às dimensões celestes, e não como um derrotado humilhado e despojado de seu governo de sua soberania, muito menos expulso, banido ou confinado à terra. Assim vemos que, o ato de Yahshua no madeiro, trouxe de imediato a quebra do direito legal, repito. Trouxe a quebra do direito legal, que o dragão conquistou sorrateiramente para poder subir ao trono novamente como em Jó 2, 1, acesso após seu delito como serpente no jardim celeste de Gênesis 3, e também decretou sua queda definitiva dos céus no fim dos dias aqui para a terra Apocalipse 12 do 7 ao 13. Mas a humanidade hoje nega o ato de Yahshua no madeiro de uma forma ou de outra, o que ainda ostenta o dragão em sua posição celeste. Assim a batalha, a queda e o despojo literal destas entidades malignas celestes, só sucederá quando Yahweh arrebatar seus escolhidos no fim dos tempos. Serão arrebatados para participarem deste fim da batalha celeste, que trará a queda do dragão e de seus anjos estrelas. Cairão aqui para esta terra dando início à grande tribulação, pois sabem que lhes restará pouco tempo, ou seja, os últimos 3 anos e meio. Fazendo um breve comentário rápido aqui sobre os últimos 3 anos e meio, no verso 6 relata a igreja, ou seja, os que ficaram para trás após a subida e queda do dragão. Para estes Ial irá preparar um lugar de proteção, por 1260 dias, ou seja, os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Relato reforçado pelo verso 14. Que descreve a mulher, a igreja, recebendo as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente o dragão, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, novamente relatando os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, fato também descrito em Apocalipse 3:10. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os habitantes da terra. Então, estes que serão livrados de estarem aqui no momento da extrema fúria do dragão, serão reunidos pelo arrebatamento, e levados diretamente para o trono. E logo após a grande tribulação da terra, o dragão será lançado no abismo como em Apocalipse 20 versos 1, 2 e 3. E posteriormente, após o reino milenar de Yahshua aqui nesta terra o dragão será solto por um pouco de tempo, para reunir os seus, e serão lançados ao lago de fogo e enxofre no segundo combate escatológico na batalha do Armagedon, como em Apocalipse 16 versos 14 e 16. E Apocalipse 20 dos versos 7 ao 10. Em Ezequiel no capítulo 28, em relatos contra o rei de Tiro, temos um deslumbre da queda que até agora foi relatada aqui, os relatos relacionam diretamente o querubim e o dragão, com o rei de Tiro. Muitos dizem que, estes relatos não têm conexão com Satã o dragão, mas eu não vou nem entrar em discussão aqui, pois os relatos conectam diretamente o rei com o querubim, a própria palavra está repleta destas formas de expressão e alusões. Então vamos ler, verso 1, a palavra de Yahweh me foi dirigida nestes termos, 2, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz Yahweh, pois que o teu coração se exalta orgulhosamente e dizes, eu sou Yahweh, ocupo um trono divino no coração do mar, apesar de seres homem e não Yahweh, alimentas, em teu coração, pretensões divinas.
3. Certo, és mais sábio do que Daniel, nenhum sábio aqui se iguala a ti. 4. Por tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. 5. Tão notável é a tua sabedoria nos negócios que multiplicaste a tua riqueza e o teu coração se orgulhou dela. 6. Por isso, assim fala Iau, visto que em teu coração te igualaste a Iau. 7. Também eu trarei contra ti estrangeiros, a mais terrível das nações. Desembainharam a espada contra a beleza de tua sabedoria, e profanarão o teu esplendor. 8. Fartão descer a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. 9. Então ainda dirás na presença dos teus assassinos, eu sou um Deus, Iaú. Com efeito, tu és um homem e não um Deus, Iaú, nas mãos dos que hão de trespassar-te. 10. Terás a morte de um incircunciso pela mão de estrangeiros, pois eu o disse. 11. A palavra de Iau me foi dirigida nestes termos. 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize, assim diz Iau, tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. 13. Estavas no Éden, jardim de Iau. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo, de ouro eram feitos os teus pingentes e as tuas lantejoulas. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. 14. Fiz de ti o querubim protetor de asas abertas, estavas no monte santo de Iau e movias-te por entre pedras de fogo. 15. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos até o dia em que se achou maldade em ti. 16. Em virtude do teu comércio intenso te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Iau como um profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. 17. O teu coração se exaltou com tua beleza. Perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. 18. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim, fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devorasse. Reduzi-te a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam. 19. Todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Um motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Assim, da mesma forma que descreve em Ezequiel, também está em Isaías no capítulo 14, nos relatos da morte do rei da Babilônia, a partir do verso 3. E sucederá, no dia em que Iau te der descanso do teu sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão a que foste sujeitado. 4. Que entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia, como terminou o opressor. Como terminou a arrogância. 5. Iau quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos dominadores. 6. Daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que o pudessem deter. 7. O mundo inteiro repousa, está tranquilo, todos rompem em canto de alegria. 8. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano, depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. 9. Nas profundezas, o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro, para receber-te despertou os mortos, todos os potentados da terra, fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações. 10. Todos eles se interpelam e se dizem, então, também tu foste abatido como nós, acabaste igual a nós. 11. O teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os vermes formam como um colchão, os bichos te cobrem como um cobertor. 12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Como foste atirado à terra, vencedor das nações. 13. E, no entanto, dizias no teu coração, hei de subir até o céu, acima das estrelas de Iau colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. 14. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. 15. E, contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. 16. Os que te veem fitam os olhos em ti, e te observam com toda atenção, perguntando, porventura é este o homem que fazia tremer a terra, que abalava reinos? 17. Que reduziu o mundo a um deserto, arrasou as suas cidades e nunca permitiu que voltassem para a sua pátria os seus prisioneiros. 18. Todos os reis das nações repousam com honra, cada um no seu jazigo. 19. Tu, porém, foste lançado fora da tua sepultura, como um ramo abominável, rodeado de gente imolada, trespassada a espada, atirada sobre as pedras da fossa, como uma carcaça pisada aos pés. 20. Tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois que arruinaste a tua terra, fizeste perecer o teu povo, nunca mais se nomeará essa raça de malvados. 21. Por causa da maldade dos pais promovei a matança dos filhos. Não se tornem eles a levantar para submeterem a terra e encherem de cidades a face da terra. 22. Levantar-me-ei contra eles, diz Iau dos exércitos, e extirparei da Babilônia o seu nome e o seu resto, a sua descendência e a sua posteridade, diz Iau.
23, farei dela uma morada de ouriços e um brejo. Varrê-la-ei com a vassoura do extermínio, diz Ial dos exércitos. Bom, tenho muito a complementar mais para frente nos relatos de Ezequiel 28 e Isaías 14, sobre a queda, sobre os espectadores, sobre quem o derruba, ou seja, seus assassinos. Mas para melhor dar continuidade ao entendimento, voltaremos à linha de raciocínio de que, estes juízos e realizações, só se realizarão definitivamente no fim dos dias, tendo início a próxima etapa no arrebatamento destes mesmos, os escolhidos, os filhos varões, pessoas, que bem como eu e você, bem como Yahshua foi, e são primícias, primeiros frutos recolhidos antes da grande colheita, estes recolhidos antes da grande colheita são os anjos, os guerreiros de frente e o melhor da colheita que batalham juntamente com Miguel e Yahshua, contra o dragão e seus anjos de Apocalipse 12, 7. Muitos não compreendem que, bem como Yahshua, tem este grupo de vencedores, escolhidos dentre todos os chamados, que são uma tipologia exata, ou seja, são e serão transformados à imagem exata do perfeito varão, Yahshua. Veja em 2 Coríntios 3, 18. Assim como em Efésios 4, 13, e contextos, que explica que somos transformados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação de Yahshua de glória em glória até alcançarmos a estatura do perfeito varão, veja 2 Coríntios 3, 18, e nós todos que, com a face descoberta, refletimos como num espelho a glória de Yahshua, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação de Yahshua, que é Espírito. E Efésios 4, 13, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Ial, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Yahshua. Assim veremos a literalidade do corpo de glória à imagem resplandecente que estes filhos varões irão alcançar ao serem transformados e arrebatados desta terra, para poderem ser apresentados ao trono de Ial, alcançarão a imagem exata de Yahshua que é a imagem exata de Ial, esta explicação da essência corporal do homem celeste, a verdadeira essência, a primordial do homem original, que foi criado à imagem e semelhança exata de Ial lá no jardim celeste, a qual estes filhos varões irão alcançar essência divina no homem. Que perdida por Adão após o pecado e expulsão para a terra, sendo revestidos de pó, barro, terra, carne e sangue. Assim Yahshua também deixou sua habitação celeste, se desfez de seu corpo de glória e assumiu o corpo de carne e sangue aqui nesta terra como seus irmãos para resgatá-los, como descreve o contexto de Hebreus 2, mais especificamente nos versos 10, 11 e 14, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição. Para resgatar todos os seus já predestinados, que por conta do pecado vieram a nascer de carne e sangue, presos pela morte e levá-los consigo, para deixarem de serem peregrinos nesta terra, e voltar novamente para a pátria celeste. Estes relatos serão melhores compreendidos na sequência, na parte 5 deste estudo, as duas criações, examinando a essência corporal do homem primordial celeste, em hebraico, ish, retirado de Ial, em relação com a essência corporal do mesmo homem depois da queda, agora Adão, Adam, Adamar, o homem terrestre retirado da terra. E assim veremos que, estes predestinados, escolhidos, filhos varões, primícias, estes voltarão a ser bem como o homem primordial ou celeste antes do pecado, que foi criado à imagem e semelhança de Ial. Retirado da própria natureza de Ial, seres celestes divinos resplandecentes cheios da presença e da glória de Ial, assim era o primeiro homem no jardim, a imagem de Yahshua glorificado que é a imagem de Ial. Assim temos três grupos que no fim formam o mesmo grupo, formam a igreja. Com três relatos a este grupo sendo arrebatados, sendo reunidos em situações distintas. Sendo Yahshua a primícia de Ial o primeiro como descrito em 1 Coríntios 15, 23, e Yahshua o primeiro. E em Colossenses 1, 18, o descreve como o primogênito dos mortos, tendo a supremacia em todas as coisas. O segundo, que é o arrebatamento dos escolhidos dentre todos os chamados, que são uma tipologia de Yahshua e serão levados diretamente ao trono como em Apocalipse 12, 5. E Mateus 24, 40 e 41. E o arrebatamento da grande colheita qual Yahshua os tomara e os transformara em sua vinda nas nuvens em poder e grande glória, como o terceiro, como em 1 Tessalonicenses 4, 17. Descrito também em Apocalipse 20 versos 1 e 2. Onde Yahshua retorna após o arrebatamento de Apocalipse 12, 5. Retorna com os escolhidos filhos varões no fim dos 7 anos para reunir o restante dos que ficaram para trás, os reunirá nas nuvens para lança o dragão, da terra, para o poço. Então, os que foram arrebatados antes da grande tribulação, os mais bravos e temíveis guerreiros, os 144.000, os escolhidos dentre todos os chamados, estes, além de herdar o céu bem como todos, estes foram separados para algo maior, estes participarão das bodas do Cordeiro, da festa celestial, do casamento, do jantar, da batalha celeste ou do despojo do dragão como queiram chamar. Então assim vemos que, a derrota do dragão conquistada e declarada por Yahshua lá no madeiro se realizará em etapas, iniciou-se com Yahshua antes da fundação do mundo Apocalipse 13, 8.
se revelando no deslumbre triunfal da derrota da morte, do dragão e de todo o ser maligno, lá no madeiro, entrando em êxtase no arrebatamento dos escolhidos, as primícias que serão colhidas e levadas como oferta perfeita ao trono, e juntamente com Yalcha trarão a queda, o despojo, a expulsão destes seres celestes, do dragão, de principados, potestades de espíritos do mal que povoam as regiões celestiais aqui para a terra. Então, para complementar este entendimento, passamos a investigar o filho varão de Apocalipse 12, que, como disse, este filho é este grupo de vencedores, primícias, primeiros frutos, primeiros guerreiros que compõem o exército celeste, que são tipificados nos 144.000, o fundamento, o muro, as colunas da nova cidade santa, as pedras vivas que compõem a cidade santa, pedras que não foram corrompidas, bem como já mencionado na parte 1 deste estudo, na parte do transhumanismo, a injeção com a marca de Caim. E logo mais veremos claramente que além destes guerreiros compor a linha de frente do exército divino, estes compõem a cidade celeste, por isto estes são tipificados no muro. O muro, os 144.000 guerreiros celestes, para adentrar a cidade tem que passar pelo muro, veja uma breve referência em Apocalipse 21 verso 12. A cidade está cercada por muralha, grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 14. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 17. A muralha tem medida humana, e mede 144 côvados. Veremos mais adiante estes detalhes da cidade viva celeste, pulsante e reluzente da glória de Ial. Se continuarmos a analisar o contexto de Apocalipse 12, vemos que, o filho varão descrito no verso 5, este é descrito como eles, no verso 11. Eles no plural, pois é este grupo de vencedores arrebatados. Veja, verso 11, eles, porém, o venceram a Satã e todo o seu exército, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E o verso ainda finaliza com a frase, pois, eles desprezaram a própria vida, até a morte, deixando explícito que, este filho varão do verso 5, que se refere a, eles, no verso 11 são humanos, são pessoas. Eles são vencedores em Yalcha, pois eles desprezaram a vida até a morte, deixando claro que estes que venceram o dragão não é anjo como compreendem, e sim seres humanos que tornaram-se como anjos para ter parte na batalha celeste. Satã sabe que após o nascimento do filho varão, ou seja, o arrebatamento dos vencedores em Yalcha, o dragão será deslocado definitivamente de seu atual lugar de governo e poderio celeste, e sua queda literal para a terra será iminente, como descrito no verso 11, eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e o dragão foi lançado para a terra, o que o deixou cheio de ira e grande furor, pois sabe que agora lhe restará pouco tempo. Assim passaremos a ver muitas referências ao grupo fiel que segue o Cordeiro, os vencedores, o filho varão de Apocalipse 12, veremos na próxima parte deste estudo na parte 4,1. Nesta parte veremos que estes, bem como Yalcha, também são como primícias, serão retirados antes da grande colheita como primícias, primeiros frutos para Ial, bem como Yalcha. Também veremos que estes bem como Yalcha nascem entre dores de parto que é perseguições. Veremos que estes também serão vestidos de vestes brancas que é, ter seus corpos transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, corpos glorificados, bem como Yalcha. Também veremos que estes serão arrebatados diretamente para o trono de Ial, bem como Yalcha.